livro de Daniel. Gostaria que você soubesse algumas coisas. Na sua casa, provavelmente, você tem ali uma refeição, né? Você tem uma refeição talvez um pouco diferente nos domingos ou algum dia especial, e você tem outros dias com refeições, enfim. Aqui na igreja, nós estamos estudando às quartas-feiras sobre a vida de José do Egito. Estamos quase terminando. Quartas-feiras. Às terças-feiras nós temos o culto de intercessão. Às quintas-feiras temos aula de hermenêutica e dinâmica da vida cristã. Domingos pela manhã estamos falando para as famílias. Quem estava aqui de manhã hoje? Muito bem, um grande número. Hoje tínhamos uma EBD com muita gente. E agora à noite estamos estudando sobre Daniel. Hoje, provavelmente, é assim ainda uma mensagem histórica. Mas, a partir da semana que vem, nós vamos começar a tratar de um outro momento na vida de Daniel. É um momento onde ele vai ter visões do futuro. Então, você que é interessado em coisas do Apocalipse, né, coisas do futuro, do que a Bíblia fala, de como serão as coisas, peço que você venha também. Nós vamos tratar desses assuntos. Um assunto em especial, que será mais para frente, sobre as 70 semanas, um assunto muito especial. Uma vez eu fui convidado para estar numa igreja Assembleia de Deus aqui da cidade, para dar uma aula num EBD sobre esse assunto. Então, foi muito interessante lá, espero também que seja aqui. Não era dentro dessa série de mensagens. Mas nós, então, pedimos que você, a partir de agora, esteja acompanhando a leitura da Palavra de Deus no livro de Daniel. Vamos até Daniel, capítulo agora, nesta noite, capítulo 6. Pedir a você que abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6. Estamos na sexta parte desse estudo, apesar de algumas noites termos tratado de alguns assuntos acessórios, mas eu gostaria que você acompanhasse e dei por nome a mensagem dessa noite de uma pedra por cima. Uma pedra por cima. Acompanhe a leitura do capítulo 6 do livro de Daniel. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino. E sobre esses 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, ou não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode se revogar. Por essa razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor nos ensine, fale aos nossos corações nesta noite. Ensina-nos a respeito da Tua palavra. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pedi para dar um start aqui no tempo que eu não quero perder aqui. Obrigado. Irmãos, nós estamos vendo sobre um homem íntegro, fiel a Deus. E nós estamos vivendo hoje um tempo onde parece que nós é que somos errados em louvarmos e engrandecermos ao nosso Deus. Parece que a sociedade, ela culpa ao crente por ser crente. Eu me lembro que há muito tempo atrás, os cristãos, os crentes, falavam assim:
fumar faz mal, e todo mundo virava o nariz. E todo mundo sabe que fumar faz mal. Hoje, uma pessoa que fuma, é uma pessoa que é tida como alguém assim, né, que os outros falam, vai fumar lá fora, tem leis para isso. Mas fomos nós que sempre dissemos que os vícios não são boa coisa. Nós sempre estivemos certos quando estamos dentro da palavra de Deus. Mas a sociedade, ela procura sempre minar e destruir os princípios de ética, os princípios de moral, os princípios de legalidade que a Bíblia nos impõe. Nós vivemos num tempo de total afronta ao nome de Deus em muitos assuntos. E aqui vocês percebem que o texto vai dizer que Daniel, ele sobrepujava os outros no seu trabalho. Porque assim como, por exemplo, José em Gênesis, ele era abençoado por Deus em tudo que fazia, Daniel também. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de dependência de Deus. Daniel era aquele moço que ele foi trazido lá de Jerusalém, um príncipe, mas ele propôs no seu coração não se contaminar. E ele, em momento posterior, foi colocado com uma sentença de morte sobre ele, e ele orou, e Deus o livrou, porque ele soube, através de uma visão, qual era o sonho do rei. Os amigos de Daniel, pela direção de Daniel, também seguiram esse bom exemplo e estiveram ali na fornalha de fogo ardente até o fim, de forma que eles sabiam que a fé em Deus é algo gratificante. Deus é fiel. E agora, na semana passada, só faltou Deus escrever aqui na parede, porque estava escrito aqui, escuro, aliás, mas nós falamos sobre o escrito na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim, que significa pesado, pesado, foste na balança e achado em falta, o seu reino será dividido e dado a outro, você morrerá nesta noite. Essa era a mensagem na parede. E Daniel disse, olha, você vai morrer nesta noite. E o rei Belsazzar, ele não ouviu as palavras de Daniel, não deu atenção, ele veio a falecer e agora, naquela noite, destruído pelos inimigos. E o rei Dario agora se estabelece no reino. O rei Dario, na verdade, é uma situação que nós chamamos de vassalo. Ele era um rei que estava sendo colocado por Ciro. Na verdade, o grande imperador nesta época se chamava Ciro. E o rei Dario, ele estava ali como um rei fantoche, vamos dizer assim. Mas ele determinava o que acontecia em algumas localidades e cidades. Daniel foi colocado como presidente de um terço do território dado a Dario. Os outros dois presidentes agora ficaram enciumados, porque tudo ia bem com ele. Não é interessante que num país, quando o nome de Deus não é enaltecido, as coisas não vão bem? Não é interessante que numa sociedade onde a moral, as coisas de Deus não são levadas a sério, não dá certo? Pois bem, Daniel era abençoado. Deus abençoava tantas cidades por causa da oração e da direção de um homem, mesmo sendo pessoas que não respeitavam ao Senhor. E agora, os seus inimigos estavam preocupados, falando assim, nós ficamos sabendo que o rei Dario quer colocá-lo como presidente sobre todas as províncias. Nós vamos perder o nosso poder aqui, e agora vamos ter esse estrangeiro cuidando das coisas. Nós precisamos dar um jeito nisso. Precisamos minar a moral, alguma coisa de Daniel. Como podemos? Procurem os livros, procurem pessoas, procurem alguém que nos mostre que Daniel está fazendo uma coisa errada, mas eles não puderam achar. E agora eles pensaram, já sei, nós vamos agora atingir Daniel pela sua própria religião, pelo seu próprio compromisso com o seu Deus. Vamos promulgar aqui uma lei em que em 30 dias nenhuma pessoa possa agora orar para nenhum outro Deus, a não ser para você, rei Dario. E o rei Dario, por ouvir aquela unanimidade, nem se lembrou de Daniel. E a informação que veio é que todos queriam fazer aquilo. E agora ele assina e promulga essa lei. Os medos e os persas, eles tinham um princípio de não poder revogar uma lei promulgada, uma lei estabelecida. Então, esse era um princípio, e uma vez colocado aquilo, não poderia voltar atrás. Agora, se você observar, se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta em Daniel 6, você vai ver o que foi que Daniel fez
Qual foi o ato de Daniel ao saber desse edito do rei? Será que ele foi falar com o rei? Será que ele foi fazer passeata na rua? Ele entrou em greve? Talvez ele tenha feito greve de fome? O que foi que ele fez? Ele foi para a sua casa orar, como ele sempre fez. 3 vezes ao dia ele abria a janela do seu quarto e ele orava voltado para Jerusalém, voltado para a sua terra, voltado para o templo que não existia mais. Ele se lembrava do seu Deus, ele tinha saudade da sua terra natal, ele tinha saudade de estar num lugar como você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, cantando louvores ao Senhor com seus amigos, seus irmãos. Ele estava com vontade de fazer isso, mas ele não podia, então ele orava de onde ele estava, voltado, lembrando-se da oração de Salomão: aqueles que orarem voltados para esse lugar, o Senhor os atenderá. E ele orava 3 vezes ao dia, e aquela lei veio e não mudou uma vírgula da sua oração. Querido, há uma coisa que você não pode abrir mão, é da sua oração, é de falar com Deus. Como nós temos falhado na nossa oração, como nós oramos pouco. É uma vergonha que nós digamos que somos crentes e servos de Deus, mas nós não conversamos com o nosso Senhor. Nós estamos ocupados com outras coisas, a nossa agenda está cheia de coisas. Você precisa aprender um detalhe aqui. Nada é mais importante do que você falar com o seu Deus. Não existe nenhuma prioridade maior do que essa. O seu almoço não é mais importante, o seu trabalho não é mais importante, a sua família não é mais importante, a sua vida não é mais importante do que você estar orando a Deus. Porque todas essas outras coisas dependem da sua comunhão com Ele. Sem Deus não existe nada. A sua oração. Você aceita um desafio a partir de hoje de orar ao Senhor, de marcar um horário de oração na sua vida e dizer: eu, a partir de hoje, pelo resto dos meus dias, vou orar ao Senhor, aconteça o que acontecer, esteja eu aonde estiver, eu vou falar com o meu Deus, eu vou levar a Ele os meus pedidos, eu vou agradecer a Ele pelas boas coisas que Ele tem me dado. Quantas vezes nós perdemos essa bênção? Mas Daniel, ele orou, e pessoas viram que ele estava orando, mas ele não se escondeu, ele não trancou a porta e nem fez nada, ele continuou crendo em Deus. Ele sabia que Deus era maior do que a lei, que Deus era maior do que o reino. Ele já passara por outros reinos, por outros governadores, ele já fora arrancado da sua família. E aquele pensamento de jovem, porque agora Daniel está mais ou menos com entre 83 e 90 anos. Ele já é um senhor de idade, um homem experiente. E ele vai dizer assim: eu nunca desobedeci a Deus, por que faria isso agora? Eu vou continuar orando, não quero saber dessa lei. E ele orou. E ele foi pego orando. E agora eles levam Daniel até a presença do rei Dario e dizem: ó rei Dario, o senhor não promulgou uma lei dizendo que em 30 dias nenhuma pessoa deveria orar a outra, porque senão ela seria jogada na cova dos leões. E agora o rei diz: sim, foi isso que foi feito. Ele diz: muito bem, mas tem um homem aqui, que ele insiste em ficar orando. É insistente nisso. Insiste em falar com o Deus dele. O Deus daquele povo de Israel, destruído, que não tem mais nada, ele insiste. Não sei porque tem essa esperança, num Deus que o abandonou, que destruiu o seu povo, não tem mais ninguém, não tem família. Seus pais foram mortos, por que ele insiste em orar? Está tudo errado, tudo perdido. E Daniel provavelmente sereno em pé ali, ouvindo acusação contra ele. E agora chega um momento muito triste, porque Dario, a Bíblia vai dizer que Dario gostava muito do trabalho de Daniel. Tinha muito apreço pelo profissional que ele era, pela pessoa responsável e íntegra. E agora Dario percebe que foi colocado numa armadilha, porque o seu primeiro-ministro, vamos dizer assim, o seu principal presidente, agora está sendo colocado para ser morto. E não tinha honrado o seu nome enquanto cumprir a lei. E agora aquela cova é aberta. Talvez você queira saber como é uma cova, eu fui ver sobre isso.
A palavra cova, na verdade, é uma palavra talvez incorreta, uma gruta seria a melhor palavra, um local cavado e escavado. É como se houvesse uma mina, onde alguém começou a procurar ouro, não encontrou nada, e ficou aquele lugar escavado ali, e com algumas entradas, e esse lugar, então, ele foi cheio de leões. E agora Daniel é trazido, e ele é introduzido àquele lugar, na cova dos leões. E ele é colocado ali. E a Bíblia vai dizer, se você estiver acompanhando, que existia uma pedra. Foi colocada uma pedra por cima. Quer ver? Vamos ver qual é o versículo aí. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E essa pedra selou agora, entre aspas, o destino de Daniel. Uma pedra colocada. O que os inimigos de Daniel pensavam? Está tudo certo, nós colocamos uma pedra e agora Daniel vai ser trucidado lá dentro. Não vai sobrar nada. Nós estamos vitoriosos, nós somos vencedores. Provavelmente, enquanto agora o rei Dario, a Bíblia vai dizer que ele ficou preocupado e não comeu absolutamente nada naquela noite, esperando para saber se o que tinha acontecido. E agora os amigos devem ter feito uma festa. Assim, que bom, nós vencemos o nosso inimigo Daniel. Agora aquele homem foi destruído pelos leões. Mas a Bíblia vai dizer, em Daniel 6, que Dario, ele pela manhã, bem cedo, foi lá, e agora ele chama Daniel. Daniel! Daniel! O Deus a quem você serve protegeu você e o livrou dos leões. Essa é a pergunta de Dario. E lá de dentro da cova uma voz se ouve. A voz de Daniel. E Daniel diz assim: viva para sempre, ó rei. O Deus que eu sirvo. Eu orei a ele, eu continuei orando na cova. E ele ouviu a minha oração e mandou o anjo que fechou a boca dos leões. Uma pedra por cima não é suficiente. Muitas pessoas pensam que estão derrotadas. Muitas pessoas pensam que já perderam tudo e não tem absolutamente mais nada a fazer. Mas quando uma pessoa é crente fiel ao Senhor, tem tido comunhão com Deus, Deus cuida dos seus. Deus cuida dos seus servos. Deus é fiel. E Deus, então, preservou a vida daquele seu servo chamado Daniel, que nunca desobedeceu a Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta. A sua vida está em ordem? Se alguém promulgasse alguma lei contra você e você fosse colocado numa cova, será que os leões fechariam a boca para você? Ou será que você abriria o apetite deles? Como tem sido a sua vida? Porque essa questão de oração, essa questão de comunhão com Deus, não é algo que acontece de repente. Nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus. Por que as pessoas não vêm à igreja? Tem gente que diz assim: eu não tenho que vir à igreja, eu sou crente lá na minha casa, leio a minha Bíblia, eu não tenho nada com a igreja. Mas Deus ama a igreja. Jesus ama a igreja. Jesus é o marido da igreja. Se você não ama a noiva dele, você não está agradando a Jesus. Você deve amar a igreja de Jesus, deve se envolver com a igreja de Jesus, deve fazer parte da igreja de Jesus. Porque a igreja é que será levada, não as pessoas que estão na igreja, mas estas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo é que serão levadas ao céu. Hoje nós vamos ter a ceia aqui. As pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo. E agora Daniel, ele é tirado da cova. Aquele homem de 90 anos, mais ou menos, é retirado com seus cabelinhos brancos. E ele agora fala: ó rei Dario, eu não fiz nada contra o Senhor. Eu sou inocente. Mas eu creio no Deus, o Senhor sabe que eu creio, nunca disse o contrário. E agora o rei Dario, ele faz uma coisa inesperada. Ele diz assim: tragam os acusadores de Daniel aqui. E agora aqueles homens que promulgaram essa lei são trazidos à presença do rei Dario. Ele diz assim: muito bem, vocês
seus filhos, suas esposas, sejam jogados na cova. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles não chegaram ao fundo, e os leões os destroçaram. O Deus deles não pôde protegê-los. O Deus de mentira deles não pôde protegê-los da fúria dos leões. E eles foram destruídos. E mais uma vez, o nome do nosso Deus foi enaltecido. Mas eu poderia parar essa mensagem aqui. Mas eu estava estudando essa mensagem e me lembrei de algumas características interessantes sobre essa questão de colocar uma pedra. Agora eu convido você a ir para João 11. João 11. Eu quero focar no versículo 39. Existia um moço chamado Lázaro. Esse moço ficou doente, morreu, e ele foi colocado numa cova. E nessa cova foi colocada uma pedra. Sobre a porta dessa cova. E ele estava lá, e a Bíblia vai nos dizer que estava lá 4 dias. E Jesus agora se dirige a esse lugar de Betânia. Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E as irmãs foram encontrar-se com Jesus e disseram assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Nós imaginamos que Deus não permite que entremos na cova. Nós pensamos que o nosso Deus, ele tem um poder limitado, ele só pode ir até a pedra. A gente diz assim, a gente pode dar jeito para tudo, mas para morte não tem jeito. Não é isso que as pessoas falam? Muito bem, Lázaro estava morto, uma pedra. Versículo 39, o que Jesus diz? Tirem a pedra, tirem a pedra. Eu tenho uma coisa para fazer ainda na vida de Lázaro. Eu vou mudar a história do Lázaro que está dentro da cova, da morte. E Jesus chamou Lázaro, e Lázaro saiu para fora vivo. Jesus tem o poder da ressurreição. Jesus tem todo o poder. Como nós temos vivido uma vida pequena, quando nós temos uma fé pequena e não cremos no Deus da vida. Não cremos no Deus que pode abrir fechar a boca dos leões e pode trazer à vida aquele que é seu servo. Lázaro não esteve diante de leões, mas Lázaro esteve diante de um poder ainda maior, o poder da morte. E foi resgatado por uma palavra de Jesus, chamando o seu nome. Como é maravilhoso saber que Jesus tem poder sobre a morte. Daniel experimentou o poder de Deus, preservando-lhe a vida. Mas Lázaro experimentou um poder ainda maior em Cristo, experimentando o poder da ressurreição. Mas tem uma outra oportunidade na Bíblia que você vai acompanhar comigo. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 27. Eu vou ler alguns versículos aqui. Mateus 27. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 60. Jesus morreu. Jesus foi levado à cruz, expirou e agora está morto. Você já pensou no coração dos discípulos saber que o seu mestre está morto? Aquele que multiplicou pães, que podia ressuscitar Lázaro. E agora mataram Jesus. É o fim. Tanta esperança, tantas ideias de um futuro melhor, de uma mudança do país, uma mudança política, os discípulos ali convivendo com Jesus, vendo ele ressuscitando a filha de Jairo, curando leprosos, mas Jesus morre. No coração dos discípulos, isso é uma coisa que magoou profundamente. É como se dissesse assim, será que realmente nós estávamos fazendo certo? Não teria sido o nosso mestre um enganador? Porque nós vivemos com ele e agora o mataram. E esse profundo momento de tristeza, querido, vou dizer uma coisa a você. Você pode imaginar que o mundo pode vencer o poder de Deus, mas não pode. Você pode imaginar que algumas pessoas podem ser mais poderosas, ou podem ter mais alguma influência sobre a política ou qualquer outra coisa, ou sobre a medicina, ou sobre a história. Pois eu digo, Deus é todo-poderoso.
Deus está sobre todas as coisas. Só o Senhor é Deus. Não existe absolutamente nenhum outro poder que não esteja sujeito ao poder soberano de Deus. Mas os discípulos pensaram, e olha o versículo 60, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Estava ali Maria Madalena, outra Maria, sentadas de frente do sepulcro, e no dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembramo-nos daquele enganador, vivendo ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso de que seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro seria pior que o primeiro. E disse-lhes Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-vos como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Aqui nós nos lembramos de Daniel. A pedra foi selada, acabou. Acabou a história. Nós nos lembramos de Lázaro. Acabou, Senhor. Está morto. Não há mais nada que possa fazer. E aqui nosso Senhor Jesus foi colocado também numa gruta, uma grande pedra rolou ali e foi colocada sobre aquele selada, e agora uma guarda está ali. Nós não sabemos o número exato, alguns dizem 16, outros 32 e outros 64 soldados ao redor daquela gruta, guardando. Nós não sabemos o número, mas um número grande de soldados ali guardando aquele lugar. Mas agora vamos para o capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Versículo 7, e depois imediatamente dizer aos seus discípulos que ele já ressuscitou dentre os mortos, e que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. E saindo elas, pressurosamente do sepulcro, e com temor e grande alegria, correram para anunciá-lo aos seus discípulos. Indo elas dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Queridos, o nosso Jesus está vivo. Nosso Jesus reina. Nosso Jesus é o Senhor de todas as coisas. A morte não pode deter o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Você sabe o que significa a ceia? Eu já disse aqui, mas a ceia significa 3 coisas. Primeiro, a ceia significa a morte de Jesus. Quando nós vemos assim o pão e o vinho, nos lembramos de que ele deu o seu corpo, o seu sangue e partiu no nosso lugar. Mas a ceia também nos lembra a ressurreição. Jesus está vivo. E a ceia, pela sua terceira significância, ela nos lembra a volta do Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Querido, eu dei uma informação que você já sabe. Não coloque as suas experiências, as suas esperanças neste mundo. Esse mundo vai passar, mas o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Ele é poderoso para fazer isso. Não imagine que alguma pessoa, alguém pode encerrar a sua história.
colocando uma pedra. Coloque uma pedra por cima disso, alguém já disse. Mas se Deus está com aquilo, não é possível conter o poder de Deus. Não é possível colocar Deus dentro de uma cova. O problema é que nós temos tido pouca fé em Deus. Nós temos tido uma fé minúscula, uma fé que não trata o nosso Deus do tamanho que Ele é. Eu não estou aqui dizendo para Deus ficar abençoando você com dinheiro. Eu estou dizendo para você sair em direção às trevas e falar de Jesus ao mundo. Essa é a riqueza que você leva em seus bolsos, em seu coração. É a palavra de Deus. Ah, como nós temos sido pobres. Ah, como nós temos sido pequenos. Ah, como os evangélicos têm pensado errado ao pensar num Deus que fica dando riquezas e coisas. Nós temos o maior tesouro, que é a palavra de Deus, que nos leva à vida, à salvação, à vitória e à vida eterna. É isso o nosso tesouro, é essa a nossa herança. Como nós temos nos desviado, como nós estamos longe. Eu convido você hoje a pensar que nenhuma pedra pode deter aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa orar: Senhor, remove as pedras, tira as pedras de cima de mim. Eu quero viver para Ti. Eu estou cansado de ficar afundado nesse charco de lama e lodo e sujeira e pecado. Eu quero viver de santidade para Ti. Eu quero ser Teu servo fiel, onde venham as coisas contra mim e eu me ajoelhe e ore, o Senhor feche a boca dos leões, o Senhor pare as tempestades, o Senhor deixe o Teu nome ser glorificado na minha vida. Eu estou cansado de ser uma vergonha para o Evangelho. Eu estou cansado de ser nada. Eu quero ser como Daniel, Senhor. Me coloca na cova e me salva para a hora a glória do Teu nome. Eu estou cansado de viver uma vida miserável e pequena, pensando egoisticamente. Eu quero viver para Ti. Eu quero morrer por Ti. Eu quero que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Porque o Senhor é um Deus vivo e fiel. O Senhor não se negou a se entregar por mim naquela cruz. O que é que eu estou fazendo? Como eu estou vivendo a minha vida? A quem estou servindo? A que pessoas eu tenho ouvido? A que conselhos eu tenho colocado os meus ouvidos para ouvir e o meu coração? Quem governa a minha vida? Quem dirige? Quem estabelece os meus passos? Quem sabe o meu futuro? Quem estabelece o dia da minha vida? Querido, você não vai morrer nem um dia antes daquele dia que Deus preparou para você. Mas tem gente que está abreviando por desobediência, por questão de revolta contra Deus e não tem vivido uma vida para Ele. Nós temos que pensar em tudo isso. É muito sério, é muito urgente que a igreja ela seja uma igreja santa ao Senhor. Ninguém pode enterrar a igreja. Ninguém pode enterrar a palavra de Deus. E ainda que enterre, ela prevalecerá. A Bíblia diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Não haverá pedra, não haverá céu, não haverá chão, não haverá nada, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Agarre-se, firme-se na palavra na sua vida, para que você seja vitorioso, para que você tenha força quando o Satanás vier contra você. Você diga assim: eu estou na palavra, você não tem lugar no meu coração. Vá embora. Eu tenho Jesus, eu sou pleno dele, eu não preciso mais nada. Essa é a mensagem desta noite. Que Deus abençoe seu coração. Que não seja mais uma mensagem ouvida, mas seja uma mensagem vivida. E se alguém colocar uma pedra sobre você, se alguém colocar uma pedra na sua frente, você se ajoelhe e ore e diga: Senhor, Tu conheces todas as coisas. Livra-me do mal hoje. Amém. Amém. Queridos, nós vamos agora passar ao momento da ceia do Senhor. E eu convido você a respirar um pouquinho. Agora se acalme no seu coração, curve sua cabeça. E eu vou pedir que você ore o que eu vou lhe pedir, se você concordar. Coloque essa vida diante de Deus e diga assim: Senhor, mostra-me o que não te agrada. Eu quero servir a Ti. Senhor, agora vou participar da ceia. Ó Deus, perdoa o meu pecado, perdoa as minhas faltas. Eu tenho vivido de uma forma incorreta para Ti. Ó Deus,
eu faço um pacto agora. Eu quero viver esta vida para Ti. Foi o Senhor que me deu. Eu quero devolvê-la a Ti, em gratidão. Coloque a sua vida diante de Deus. Por favor, tenha alguns instantes para você colocar a sua vida em ordem diante do Senhor.